Olá, seja bem-vindo ao blog do Segunda T, Números Literários, e hoje estou aqui para tratar de uma poesia muito conhecida de Soares de Passos, que é o Noivado no Sepulcro, que foi pertencente à segunda fase do romantismo português, que foi mais conhecida como ultrarromantismo. E quem vai tratar sobre a análise desse poema é a nossa amiga Alice Vidini. E com vocês, Alice Vidini. Olá, meu nome é Alice e esse vídeo vai ser uma análise acerca de uma poesia chamada O Noivado no Sepulcro. É uma poesia de um poeta português chamado Soares de Passos. Bem, esse vai ser o tema do vídeo porque nós fizemos uma enquete aí no blog e vocês votaram, obviamente esse foi o mais votado e vai ser debatido aqui agora. Bem, essa poesia é de extrema importância para a literatura portuguesa porque ela representa a máxima expressão do ultrarromantismo português. Ela traz muitas características do ultrarromantismo. Então, para que nós possamos fazer uma análise dessa poesia, compreender a história que ela vem a contar, nós precisamos ter um pouco de noção das características da escola literária do período em que ela foi escrita. Bem, o ultrarromantismo, ou a segunda fase do romantismo, é quando a literatura confessional e emotiva ganha espaço. É quando atitudes de escapismo e a morbidez são acentuadas. É comum você ouvir falar de melancolia, de tédio, de depressão e de gosto pela morte. Então essa poesia vem englobar tudo isso. E, bem, é o ultrarromantismo. O próprio nome está dizendo, é a representação exagerada de todas as características do romantismo. Então nós vamos começar a fazer análise, mas nós precisamos... Primeiro, eu preciso que vocês fiquem localizados antes. A grosso modo, essa história é a história de... A grosso modo, vocês vão entender mais detalhadamente durante a análise. É a história de um casal que ele morreu e agora existe um eu lírico que narra a sua figura fantasmagórica cantando o seu sofrimento, certo? E depois surge a figura fantasmagórica dela também, da amada dele, e eles acabam ficando juntos, certo? Depois da morte. Outra coisa para não ficarmos perdidos, essa história ela é narrada pelo eu lírico, certo? É ele que descreve as personagens, é ele que descreve o cenário, é ele que introduz o canto das personagens. As duas personagens vão cantar durante a poesia. Então, ok. Ele começa já com uma característica romântica, que é uma das principais, que é o gosto pela morte, certo? A morte é apaziguadora, a morte é a liberdade do não encaixe à sociedade, porque o romântico sente sempre que ele não foi feito para a sociedade na qual ele está inserida. Então é a fuga. Então aqui, nessa primeira estrofe, ele vem e fala isso pra gente. Vai alta a lua na mansão da morte, e já meia-noite com vagar soou. Que paz tranquila, dos vai-vens da sorte, só tem descanso quem ali baixou. É o gosto pela morte. E depois, na segunda estrofe, tem outra característica romântica, que é a figura fantástica, certo? As obras românticas costumam ter essa figura fantástica, que no caso aqui são as duas figuras fantasmagóricas. E aqui ele começa a introduzir uma delas, que é ele. Ele começa: que paz tranquila, mas eis longe, ao longe funérea campa com fragor rangeu. Branco fantasma semelhante ao monge, dentre os sepulcros a cabeça ergueu. Quer dizer, é a figura fantasmagórica surgindo na história, se erguendo. E aqui, na terceira estrofe, ele continua a introduzi-la. Só que, ao mesmo tempo aqui na terceira estrofe, ele fala uma frase muito importante que eu vou já frisar para vocês. Ergueu-se, na amplidão celeste, campeia a lua com sinistra luz, o vento geme no fenal cipreste, o mocho pia na memória cruz. A frase é a seguinte: campeia a lua com sinistra luz. A importância dos cenários noturnos do ultrarromantismo é justamente porque eles se opõem à luz. A luz representava o iluminismo. Iluminismo era a racionalidade. Isso ia de frente com a filosofia romântica, que era a racionalidade, o devaneio, os sonhos, e nada precisava fazer sentido. Então, o iluminismo ia de frente com a filosofia romântica. Então essa frase, campeia a lua com sinistra luz, esse sinistra luz
não é só para causar um efeito macabro na descrição do cenário, é também para se opor ao iluminismo. Isso é importante de ser frisado. Então ele continua a introduzir a primeira figura fantasmagórica. Ergueu-se com sombrio espanto, olhou em roda, não achou ninguém. Por entre as campas, arrastando o manto, com lentos passos caminhou além. Ele se ergueu, não viu ninguém e continuou andando. Chegando perto de uma cruz alçada, que entre ciprestes alvejava o fim, parou, sentou e com voz magoada, os ecos tristes, acordou assim. E agora começa o canto dele. É a parte que ele vai falar todo o seu sofrimento, certo? Na verdade, aqui nessa parte, ele deixa claro que ele acha que a amada dele, que ele tinha durante a vida, já não o ama mais. Mulher formosa que adorei na vida e que na tumba não cessei de amar, porque atraiçoas desleal mentida o amor eterno que te ouvi jurar. Quer dizer, ele acha que ela já não vai cumprir as juras de amor que ela fez durante a vida. E aqui, nessa outra estrofe do canto dele, ele fala, é a parte mais expressiva da melancolia, que você realmente sente, sabe, o que o poeta quis passar, que é a seguinte: abandonado neste chão repousa há já 3 dias e não vens aqui. Ele está morto há 3 dias e ela não foi visitar ainda. Ai, quão pesada me tem sido a lousa sobre este peito que bateu por ti. Lousa é a pedra, certo? A pedra que é colocada em cima dos túmulos, em cima dos túmulos. Então, ai, quão pesada me tem sido a pedra sobre este peito que bateu por ti. Quer dizer, ele compara a dor de estar sendo esmagado por aquela pedra com a dor que ele sente só de imaginar que ela já não o ama, certo? E ele ainda frisa aqui, ele fala, ai, quão pesada me tem sido. Então, é a parte de maior expressividade da melancolia. E aí, ele continua nessa outra estrofe, onde nós podemos extrair 2 características importantes do romantismo. A primeira delas é que, bem, geralmente nas histórias sempre tem um casalzinho e eles nunca podem ficar juntos por algum fator social, eles nunca podem ficar juntos. E eles sempre vão à luta por isso, eles protestam por causa disso. Guardem a palavra protesto, que vocês vão compreender agora essa característica que, na verdade, ela está bem implícita aqui nessa frase. Que ele fala isso e em seguida ele teme que ela já esteja com outro. E a outra característica é a coisa de ter o ato carnal, o ato sexual como sendo algo impuro, como sendo algo devasso, certo? Algo que não era bom. Então, talvez rindo dos protestos, talvez rindo das lutas que nós tivemos pelo nosso amor, certo? Talvez rindo de tudo que nós passamos juntos, gozes com outro de infernal prazer, estejas com outro gozando de infernal prazer, devasso, impuro. E aí, o eu lírico começa a introduzir agora a fala dela, certo? Do nada surge uma fala, a seguinte fala: oh, nunca, nunca. E o eu lírico vem e complementa: de saudade infinda responde um eco suspirando além. Surgiu uma voz: oh, nunca, nunca. Repetiu ainda a formosa virgem que em seus braços tem. Ela já surgiu perto dele, ela já está lá. E agora, nesse momento, o eu lírico começa a descrevê-la. E ele a descreve com características tipicamente românticas, certo? Ela é pálida, ela é virgem, ela é vaporosa, ela está de vestes brancas. E ele começa a falar isso aqui: cobrem-lhe as formas divinais, airosas, longas roupagens de nevada cor branca. Singela coroa de virgínias rosas lhe cerca a fronte do mortal palor, palidez. E aí começa o canto dela, onde ela se defende, onde ela explica que ela morreu por ele e que ela continua o amando, mesmo na morte. E ela começa: não perdeste meu amor jurado, vês este peito? Reina a morte aqui, é já sem forças a de mim, gelado, mas ainda pulsa com amor por ti. Eu morri, estou morta, mas eu ainda te amo.
Feliz que pude acompanhar-te ao fundo da sepultura, sucumbindo-lhe a dor. Deixei a vida. Que importava o mundo em trevas sem a luz do amor? Do que importava ela estar viva se ele tinha morrido? Ou seja, ela morreu pela dor de não poder tê-lo. Saudosa ao longe, vês no céu a lua? Oh, vejo sim, recordação fatal. Foi a luz dela que jurei ser tua durante a vida e na mansão final. Então ela reafirma as juras de amor que por ele foram duvidadas no início. E ela diz, ó vem, se nunca te cingi ao peito, hoje o sepulcro nos reúne enfim. Quero o repouso do teu frio leito, quero te unido para sempre a mim. É o amor eterno, certo? Agora eles finalmente podem ficar juntos para sempre, no mundo dos mortos. E aí o eu lírico vem e descreve como é que foi a união deles, a luz do luar, e ao final ele deixa claro que eles ficaram juntos. Porém, mais tarde, quando foi volvido das sepulturas do gelado pó, 2 esqueletos, um ao outro unido, foram achados num sepulcro só. Então, é o amor que vai além da vida, certo? É o amor que resiste à morte e que é eterno. É tipicamente romântico. Bem, essa foi a análise do Noivado no Sepulcro. Vocês podem encontrar essa poesia aqui mesmo no blog. Curtam, compartilhem o blog também. E é isso. Até a próxima. Gostou? Aprender um pouco mais sobre a obra de Soares de Passo? Para mais conteúdo sobre o realismo e romantismo, acesse o nosso blog e acesse o site que vai estar aparecendo aqui agora nesse momento. E vai lá embaixo e dê um joinha.